Então, bom dia a você que mais uma vez nos acompanha nessa leitura orante, leitura da Palavra de Deus, onde, num lugar bem aconchegante, por alguns minutos, nós vamos assim adentrar nesse mistério que nosso Senhor vai nos mostrar ou nos inserir no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então hoje nós vamos assim adentrar no texto de Mateus, capítulo 6, versículos do 7 ao 15. Mateus, capítulo 6, versículos do 7 ao 15. Então vamos atentamente adentrar no Evangelho de hoje e fazer a nossa leitura orante. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis de muitas palavras como fazem os gentios, pois eles pensam que à força de muitas palavras serão atendidos. Não sejais semelhantes a eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, antes de lhes pedirdes. Vós, portanto, orai assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Com efeito, se perdoardes as faltas uns aos outros, também vos perdoará o vosso Pai que está nos céus. Se vós, porém, não perdoardes aos outros, vosso Pai também não perdoará as vossas faltas. Palavra da salvação. Então eu convido você a mais uma vez a reler esse texto. Se você desejar, pode pausar o vídeo. E lendo mais uma vez esse texto, nós vamos nos imaginar junto com Jesus. Jesus subiu a montanha. Esse evangelho de hoje está inserido nesse grande sermão da montanha que Jesus vai instruindo os seus discípulos. Sinta o ar, sinta a vista bela dessa montanha e atentamente sinta o Senhor falando aos discípulos. Tantas e tantas orações na época de Jesus, se rezava, se clamava. E em meio a tudo isso, talvez na dificuldade de rezar, talvez os discípulos numa situação posterior tão difícil de enfrentar, perderam a força de rezar. O evangelista, ao falar do tema da oração, ia trazer a oração que todos nós conhecemos e que aprendemos talvez desde o início da nossa caminhada. Os discípulos pedem uma instrução de Jesus. Jesus começa a falar de vários temas e dentre eles a oração. Não useis de muitas palavras, como fazem os gentios. Tantas e tantas palavras, clamando. É como se
repetindo várias vezes, várias palavras, clamando, fosse reivindicada a divindade, a sua ação. Jesus está ensinando aos discípulos aqui, nos ensina uma oração simples. Uma oração que louva o Pai que está nos céus, que santifica o nome dele, porque o nome do Senhor é santo, poderoso, age em nosso favor. O Senhor também nos ensina, vai ensinando aos discípulos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Qual é a vontade do Senhor? Como no céu, assim como na terra. O Senhor que é Deus dos céus e Deus da terra. O Senhor que nos dá o pão de cada dia, que perdoa as nossas ofensas, que não nos deixa cair em tentação, que nos convida a perdoar uns aos outros, que nos livra do mal. Perceba que a primeira parte é um louvor ao Senhor, um pedido para que a sua vontade se estabeleça. E a segunda parte do Pai Nosso são pedidos que apontam para o perdão. Perdão de que tantos precisam, tantos precisamos. E no final da oração, Jesus fala: se perdoardes as faltas uns aos outros, também vos perdoará o vosso Pai. Mas se não perdoardes uns aos outros, o vosso Pai não perdoará. Veja quantos e quantos discípulos, seguidores do Senhor, em meio às contendas, dificuldades, situações mais difíceis, nós nos deparamos com a atitude do perdão. Talvez o Pai Nosso peça ou aponte para algo tão difícil que muitas vezes nós experimentamos. Vamos deixando as palavras do Pai Nosso cair no nosso coração. E meditando agora, imagine Jesus falando isso para você e para mim hoje. A oração que elevamos ao Senhor, o nome que é santo, o nome que é poderoso e que vai transformando o nosso coração e vai abrindo, preparando esse caminho e fazendo com que a graça do Senhor venha aquecer o nosso coração. Essa palavra ela vai se tornando pão que precisamos nos alimentar espiritualmente, pão que precisamos partilhar com os nossos irmãos, pão que nos faz solidários, pão que nos faz irmãos, que partilham dons, que partilham comida, que partilham oração. E deixando cada vez mais a palavra cair, brota dentro do nosso coração a força de pedir ao Senhor. Pedir ao Senhor que o nome dele seja sempre santificado na nossa vida e nos acompanhe a cada dia. A palavra vai brotando e vai nos dando força para reconhecermos e apresentarmos aquilo que impede de Deus fazer a sua vontade na nossa vida. Que não seja feita a minha vontade, Senhor. A minha vontade muitas vezes acaba que se desviando da tua, porque o coração vai esfriando, e esfriando vai se distanciando de Deus, e se distanciando de Ti, Senhor. Aí eu começo a querer
coisas que não vêm de Ti. Quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais a nossa vontade vai se aproximando da vontade do Senhor. Não simplesmente como aqueles que precisam obedecer e fazer algo contra a vontade, não. Porque a vontade do Senhor, ela nos plenifica. A vontade do Senhor, que nos ama incondicionalmente, faz a gente perceber e experimentar a verdadeira felicidade. Vamos permitir que essa vontade se estabeleça dentro de nós, nos céus e na terra. E assim vamos pedindo ao Senhor que nos dê a graça de nos perdoar. Perdoar pelas vezes que nós não fizemos a sua vontade. Perdoar pelas vezes que machucamos o nosso próximo. Perdoar pelas vezes que ferimos as pessoas que amamos. Perdoar aqueles que nos ofenderam. Perdoar aqueles que nos tiraram algo, seja material, seja sentimental, seja espiritual, de alguma forma a marca que foi deixada aí. E que dependendo da profundidade, o processo do perdão, ele vai demorando ou vai sendo um pouco trabalhoso. Mas é preciso apresentar. E talvez a gente se pergunte para Deus assim: Senhor, às vezes eu quero perdoar essa pessoa ou essas pessoas, mas eu não consigo. E às vezes você se cobra, se martiriza, porque o próprio Pai Nosso diz que precisamos perdoar os outros. Mas às vezes percebemos que não é tão fácil assim. E como sair dessa enrascada? Como sair dessa encruzilhada? Como fazer de fato o Pai Nosso mais do que uma regra, mais do que uma imposição, mais do que uma oração que compromete a vida de cada um de nós? Como fazer esse Pai Nosso valer na nossa vida? Permitamos que esse Pai Nosso, permitamos que esse pedido de perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vamos permitir que essa oração vá abrindo o nosso coração. Sozinho nós não conseguimos perdoar quem nos ofendeu. Por isso, o pedido de socorro, de auxílio ao Senhor. E talvez o Senhor peça de nós hoje, não a graça de nós perdoarmos sozinhos, mas de apresentarmos aquilo que machucou, aquilo que feriu, aquilo que precisa ser reconciliado, restaurado, conduzido por Ele. E à medida que a gente vai apresentando a nossa dor, nossas feridas, todas essas pessoas que têm marcado a nossa vida, o que nós marcamos, é permissão para que a ação do Senhor haja na nossa vida. E quando o Senhor fala, se perdoares as faltas uns aos outros, também o Pai vos perdoará. Mas se não perdoardes, o vosso Pai também não perdoará. E talvez essa frase, ela inquiete o nosso coração. Porque como ainda muitas vezes nós não conseguimos perdoar, a gente acaba se deparando com esse versículo. Então Deus não vai me perdoar, porque eu não consigo perdoar aquela pessoa ou aquelas pessoas. Mas aprofundemos mais esse sentido e percebemos que lá no nosso profundo, no mais profundo do nosso coração, encontramos feridas, encontramos machucados, feitos pelos outros, feitos por nós mesmos. Mas lá no mais profundo também nós encontramos a disposição e o desejo de perdoar. Porque vira e mexe, você lembra da situação ou das pessoas e aquilo parece que incomoda o seu coração. E aí você não consegue viver conciliado ou bem ou em paz. Por isso que
esse versículo não pode nos impedir de experimentar a graça do Pai que nos perdoa, que nos ama e que está segurando a nossa mão para darmos esse perdão tão necessário para a nossa vida e também para a vida do próximo. Mais do que uma obrigação, mais do que um pedido, um clamor de Deus, mais do que uma ameaça, é uma proposta que hoje o Senhor nos oferece para nos abrirmos ao perdão. Se conseguiremos perdoar hoje ou amanhã, não cabe a nós saber. Cabe a nós nos abrir o nosso coração e dizer ao Senhor: Senhor, eu estou disposto a perdoar. Eu estou disposto a dar o perdão. E eu estou disposto a pedir perdão. Mesmo que ainda esteja ferido, machucado. Mas eu quero isso. Eu te apresento essa situação, essa pessoa, essa dificuldade, para que tu acolha no teu coração e assim a gente compartilhe a dor dessa falta do perdão e que aos poucos Deus vai conduzindo e vai nos ajudando a perdoar a quem nos ofendeu ou a nós pedirmos perdão a quem a gente ofendeu. E assim nessa dinâmica de discípulos, vamos permitir que a ação de Deus venha hoje na nossa vida. E assim no silêncio do nosso coração, permitindo que a palavra de Deus seja essa luz que vá tocando o nosso coração, que vá aquecendo e que vá fazendo a gente perceber o quanto Deus nos ama, o quanto o seu amor é infinito e acaba envolvendo tudo aquilo que de alguma forma precisa ser envolvido, aquecido e mergulhado nesse amor. Deixe que no silêncio do seu coração o Senhor vá trabalhando lá no mais profundo do nosso coração a graça desse perdão, sem pressa, mas ao mesmo tempo disposto a abrir-se à ação de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, desça e permaneça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, rico de amor e misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então a você que compartilhou desse momento maravilhoso nessa manhã, eu convido você a compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que também experimentem aquilo que temos experimentado. E a cada manhã um encontro com a palavra, e a cada vídeo compartilhado, uma graça alcançada na vida de tantas e tantas pessoas que também têm esse direito que nós temos de mergulhar na palavra. Então, se inscreve no canal, você que não se inscreveu, para receber as novidades de tudo aquilo que temos feito, junto com a graça, ou melhor, com o apoio e a graça de Deus, para que de fato a palavra chegue até você. Um forte abraço e uma boa manhã. E um bom dia!